Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em TVja, tvdeveja.com, para uma conversa com o colunista, compositor, cantor, meu amigo, pra lá de divertido, Lobão, que volta à TVja. Que bom ter você de volta, tudo bem? Tudo bem, Joyce, querida. Eu quero saber o seguinte, PTzada parou de pegar no seu pé em relação aos seus shows, Lobão, que da última vez, você se lembra? O pessoal tava cancelando os shows, tava pegando no seu pé, estavam ameaçando os locais onde você ia fazer show, porque passou a eleição, ai meu Deus do céu. E aí, calmou um pouquinho? Olha, essa semana agora que entrou, houve um episódio muito jocoso, né? O Diário do Centro do Mundo fez uma montagem muito canastrona de uma casa de show que eu vou participar. Essa casa de show mostrou um jornal, uma agenda de vários artistas que vão tocar na casa, cada um na sua semana. É a comemoração de 21 anos da casa, e a casa é patrocinada por uma série de instituições, inclusive o Banco do Brasil. Aí os caras fizeram uma montagem, botaram o Banco do Brasil bem de baixo, e esse Lobão é patrocinado pelo Banco do Brasil. Ah, Lobão, que feio! Você deve ter apanhado muito nas redes sociais, né? Não, quem acabou apanhando foi eles, porque eu pedi para casa que me desse o original do jornal. Publiquei o original e falei assim, comparem o original com o que é montagem. Ninguém teve assim, o trabalho de perguntar para você se era verdade ou não aquilo lá? Não, e já começaram a sentenciar, fizeram teses sobre isso. O Lobão é um golpista que fica falando mal do governo e mamando nas tetas. Agora, as pessoas também têm que entender uma coisa. Ainda ficou um resíduo de discussão no seguinte aspecto. Mas mesmo assim ele não podia aceitar que a casa é patrocinada do Brasil. Se for assim, eu não ando por estrada, não toco mais em Sesc, não viajo em companhia aérea, porque 90% das casas são patrocinadas. E outra coisa, as pessoas têm que entender uma coisa. Quando eu falo sobre Lei Rouanet, sobre patrocínio, eu já fui a favor da lei na medida que a lei pudesse incentivar artistas novos, desconhecidos, ou artistas muito esquisitos, que não tivessem um cunho comercial. O problema da Lei Rouanet é ela meio que drenar a capacidade crítica do artista, porque ele é dependente, a crítica e criativa do governo, porque recebe dinheiro do governo. Agora, o fato de você não tocar numa casa, na ditadura militar, o Caetano, o Chico, o Gil, todos tocaram em várias casas subvencionadas pelo governo. A mesma coisa que foi na virada cultural. Eu fiz questão de tocar na virada cultural no ano que o PT entrou na prefeitura, porque eles não podem partidarizar. Então, muito menos a cultura, né, Lobão? Exatamente. Uma burrice, uma bobagem. Na hora, se eu declinar do direito de estar numa casa que eventualmente é participada pelo Banco do Brasil, a gente está cedendo se rendendo totalmente a uma ditadura. Né? Você perde completamente, você está partidarizando a cultura. De uma maneira, não, você não é PT, você não pode entrar. Então, todos os argumentos são muito pueris. E foi muito fácil e até divertido dar uma defenestrada naqueles caras, né? Botamos o anúncio e a gente também recebeu muito apoio. Tá muito canastrão agora, né? Já perderam muito a credibilidade, estão muitos envolvidos na propina. E além de ser dinheiro do governo que esses caras recebem para falar mal da gente, é dinheiro a gente da Lava Jato, tem muito deles, o 247, o Atut, tá todo mundo envolvido, rabo presíssimo e sujíssimo, né? Então, e eles andam nervosos, né? Esses blogueiros aí que recebem dinheiro do PT estão tensos, andam nervosos, fazendo uns posts assim, que é uma coisa. Eles estão tentando os últimos estertores. O jornalismo Vando foi dispensado da Yahoo, né? Então eles estão em declínio total, como era de se esperar, né? Basta enxergar um palmo diante do nariz que esses caras vão se dar muito mal. E é uma questão de tempo. E, vai bater em mim, vai acabar por si próprio destruído, porque eu me detestaria me ter como inimigo, porque eu sou um amor de pessoa. Eu acho também. Então... é verdade. É assim, né? Quando eu sou bom, mas quando eu sou mal, eu sou ótimo. Eu sou zen, sabe? Eu deixo a pessoa mesmo pelo seu próprio... Como esse cara, eu não precisei fazer muita coisa, a não ser mostrar a torpeza dele mesmo. Não, mas aí também faltou um pouquinho de
pensar, né? Tá, um show que a Caixa patrocine, o Banco do Brasil patrocine, até pode acontecer, mas ali Lobão, colado com Pátria Educadora, gente, não junta Lé com Cré. Mas sabe o que é o mais engraçado? Porque assim, mas você está recebendo um cachê. Eu falei assim, não estou recebendo cachê. Por incrível que pareça, neste exato momento de empreitada, eu estou recebendo cachê nenhum, porque é um show de bilheteria. Eu vou receber dinheiro das pessoas que vão me ver. Então, pô, não tem menor cabimento, né? Agora, nós estamos fazendo essa mesma turnê, a gente vai fazer o teatro no Brasil inteiro. Agora, a gente ouve vários lugares assim, poxa, vocês veem como? Nós pagamos a nossa passagem, pagamos o nosso pessoal, iluminador, luz, não sei. Porque o fulano de tal vem com tudo pago. Vem todos... 99% dos artistas brasileiros saem com dinheiro no bolso da Lei Rouanet. Aí sabe o que acontece, Joyce? O cara, para conseguir uma Lei Rouanet, ele tem que fazer o edital. E para fazer o edital, ele tem que ter um pretexto, um motivo. Geralmente, esse pretexto, esse motivo não é nada criativo. Então, o cara tem que fazer 35 anos de carreira, ou homenagear algum morto, aí tem que homenagear Tim Maia, homenagear o Renato Russo, homenagear o Cazuza. E sai com uma coisa muito pouco criativa, né? Então, esse artista vai fazer o edital um ano, o outro. O que acontece? Que esse cara vai se bundamolizando, vai se tornando um ser coloidal, ser gelatinoso pela própria natureza do seu empreendimento. E esse que é o problema da Lei Rouanet. Você vê que a maioria dos artistas ficam silenciados e o que é pior, cometendo shows medíocres e recebendo dinheiro para fazer shows medíocres, né? Aí você tem que fazer shows elegíacos, pretextos barafúndicos. Coisa muito ruim, né? Meu Deus do céu, como é que alguém consegue assistir? Um monte de gente comemorando não sei quantos anos de carreira, agora vamos homenagear um morto. E, pô, sabe, é o fim da picada isso. Pô, geralmente, a maioria desses mortos eram todos meus amigos, eu tenho certeza absoluta que eles estão se revirando no túmulo com esse tipo de homenagem vagabunda. Inclusive, são cantores que jamais gostariam desses caras gostariam que estivessem cantando suas próprias canções. Posso afirmar isso. O PT fez mal para a cultura brasileira? Está fazendo um mal terrível, porque está ideologizando. Olha, isso é o mainstream. Eu, como tive muito contato e empreendi muito na área da música independente, no início da década de 2000, nós estávamos com um boom de artistas novos, de várias vertentes, sabe, de música criativa, em todo lugar do Brasil. Nós tínhamos vários festivais por todo o Brasil. Aí aconteceu o evento do Pablo Capilé, entrou no Ministério, que o Gilberto Gil também é corresponsável, Juca Ferreira, Pablo Capilé. E esses caras ideologizou toda a música. Aí tem um monte de gente, há séculos desse Pablo Capilé, tem o Pedro Alexandre Sanches, tem o Alex Antunes, tem o Ale Youssef, aquele cara da Malhação, não, do Esquenta. Todas essas pessoas ficam hypeando, ou seja, quando falam hypear, eles ficam elegendo determinados artistas, tem o Tulipa Ruiz, Criolo, Emicida, esses caras todos. Vamos botar esse cara para frente. E esses caras têm que ser filiados ideologicamente. Então eles pegaram a música independente, mediocrizaram. Se você não pode, por exemplo, há denúncias que o cara, para tocar num festival X, ele tinha que ser motorista de Kombi, tinha que lavar prato no coletivo para poder tocar, porque não tem que ter estrela. Então estão tirando a glamourização, estão tirando o profissionalismo do empreendimento da música independente e estão tirando o argumento, porque você não pode chegar e falar alguma coisa que seja divergente do pensamento comum a eles. Então isso é um cancro, isso é um câncer, é uma devastação num país que já estava profundamente depauperado artisticamente. Então nós estamos vivendo numa aridez de 3 desertos, como diria nosso querido Nelson Rodrigues. É uma coisa muito preocupante mesmo. Agora, você falou aí um pouquinho da questão dos blogs, citou até alguns que, gente, assim, todo mundo sabe, recebem dinheiro que vem aí de estatais, que vem amando aí do partido que está no poder, do Partido dos Trabalhadores. CPI dos blogs, você acha que é preciso? Já bota, assim, ó, preto no branco. Então tá bom, quem é quem recebe o quê, quem recebe da onde, quem é irmão de quem é parente de quem é o colunista que tá no lugar tal, que recebe daquele lugar. Tem que botar isso em pratos limpos? Olha, por mais que esses Carta Capital, Diário do Centro, não sei das quantas, estão 247, já caíram na desgraça pública, descrédito público. Isso não é o suficiente. Tem que ser punidos e tem que ser exibidos com provas. É porque tem dinheiro público, criminalizando, né, tem dinheiro triste. De propina, tem dinheiro de corrupção da Lava Jato, quer dizer, dinheiro nosso, roubado em vários estágios.
para o cara chegar e ficar uma gestapinho querendo demonizar quem é inimigo. Eles ficam, quanto ao meu caso, eles ficam assim, o Lobão ex-músico, ex-Lobão, ex-roqueiro, como? Eles podem, eu estou em total funcionamento, nunca produzi tanto na minha vida. Então eles ficam, qualquer pessoa que vá contra o governo, tem esse exército de parasita que está ganhando dinheiro com o nosso, enriquecendo com o nosso dinheiro. Então isso é um absurdo, isso é o cúmulo da antidemocracia. Isso não existia nem na ditadura militar, isso é muito mais asqueroso do que a censura exercida pelos militares. Então isso é inconcebível, sabe? Isso tem e ganhando dinheiro público, muitas vezes para difundir informações que são mentirosas e para enganar aquele que está consumindo. Porque tem gente, a gente entra num blog que está falando uma mentira, a gente sabe, pronto, mentira, né? Canalhão, tá mentindo. Mentiras o e tempo quanta todo, gente né? não sabe, Lobão, e é induzido a acreditar numa coisa que é mentira. Talvez tantos quantos foram os brasileiros que foram às urnas em outubro e votaram errado, porque acreditaram numa mentira. Se é uma coisa que... a única coisa que eles têm uma competência razoável é mentir. Então, a propaganda é meio que vizinha da mentira, né? Então, a propaganda, eles se saem melhor em propagandear cascata, né? O resto, eles são completamente medíocres, não sabem governar, não têm capacidade nenhuma de empreendimento, de gerenciamento. São uma falência absoluta, são uns seres coloidais mesmo, né? São pessoas frouxas, né? Agora, as pessoas têm que entender isso, é uma coisa que eu sempre friso. Olha, um coletivo de palmolenga nunca vai dar em alguma coisa possante, entendeu? Então, essa matemática, nunca... Você vai ter um exército, 100 mil palmolengas, você vai ter um surto de palmolenguismo. E nada mais que isso, entendeu? As pessoas não podem ficar com medo, assim, os comunistas. Não, esses caras são frouxos, têm que ser tratados como tal. Mas aí quando você fala um surto de palmolenguismo, os palmolengas, você está dizendo que são os palmolengas do governo ou os palmolengas da oposição? Bom, mas aí que eu quero saber. Nós temos um estado de frouxidão endêmica no Brasil, né? Eu acho que o problema do brasileiro é um ser minhóquico, rebolativo e gelatinoso, entendeu? Então a gente tem que entrar em crise. Eu acho que a primeira coisa, o brasileiro em geral, para mudar o brasileiro em geral, a gente tem que perceber que nós temos uma natureza afrouxalhada. Então a gente tem que deixar de ser frouxo. Bom, quando toda uma nação deixar de ser frouxa, isso vai surtir algum efeito. Porque, na verdade, aqueles caras que estão lá, tanto a situação quanto a oposição, são representantes da nação. A nação é frouxa, né? Então a gente tem que deixar de ser frouxo. Porque aí a gente vai eleger pessoas que não são frouxas, tanto de um lado quanto para o outro. Mas, por cobrar enquanto, também, né? E cobrar. Porque assim, às vezes está meio indeciso. Meio frouxo para cá, mas nem tão frouxo para lá. Se tiver uma cobrança efetiva, semi-frouxo. Pega no tranco, né? Demi-bombê, né? O famoso demi-bombê. Não é? Tiver uma cobrança, negócio, vamos lá, meu filho, se mexe, né? Não, como essa coisa dessa última passeata aí, sabe? Não foi um fracasso. Não foi, mas... se fosse maior do que a outra, fechava o jogo. A gente terminava o jogo. E isso é uma coisa que também a gente tem que deixar bem claro. O brasileiro tem uma chance maravilhosa de se redimir perante a sua própria história, que é o povo. É a única instituição no Brasil que pode demover esse governo, é o povo. Não tem instituição de golpe militar, não tem o Congresso, não pode fazer nada. Somente a afluência massiva do povo nas ruas é que pode nos salvar dessa situação. E as pessoas têm que tomar consciência. Isso não é brincadeira, isso não é carnaval. Isso é uma coisa que vai delimitar o que é o Brasil antes e depois disso. Agora, se ficar nessa, mas hoje tem um churrasco na casa do amigo, hoje vou pôr feijoada, não vou... Não, tem que ir, a passeata, mas todo mundo vai. A gente viu que já teve uma afluência enorme nas duas. Na primeira foi maior. A próxima, eu acho que é 17 de maio. 17 de maio. Tem que ser maior. Tem que ser muito maior do que as duas. Isso é uma obrigação do cidadão brasileiro. Porque está nas nossas mãos, cara. Não está nos milicos, não está no Congresso Nacional. Nem vamos poder esperar que uma possibilidade que remota, quiçá, da Dilma renunciar, né? Bom,
Isso não vai acontecer, né? Eu já contei isso aqui para o nosso internauta em TV, já que teve até uma reunião no Palácio para tentar discutir uma eventual renúncia, uma saída pela direita, tipo Leão da Montanha, né? Uma escapadinha pela tangente, sei lá, inventar qualquer coisa da rebimboca da parafuseta para o presidente se afastar. E ela teve um surto no meio dessa reunião. Aos gritos, ela botou para fora os 3 ministros que estavam lá. Então, pelo menos até esse momento, a renúncia não passa pela cabeça. Segundo me definiu o ministro, ela é turrona demais, né? Guerrilheira. Tudo indica, né? Não tem como, tudo indica, né? Tudo Agora, indica. guerrilheira, coração valente, mas e o 1º de maio? Ela vai para televisão, ela vai para internet? Amarelou. Mas coração valente. Bom, se é o coração valente amarelou Até a no 1º de página maio... 2, Pode ser que também dê uma amareladinha um pouco mais radical, né? Eu acho que acaba... com uma pressãozinha boa, a coisa vai. Agora, burrice maior é achar que... Agora, assim, ela vai evitar o panelaço na televisão e vai migrar para a internet, onde é que ela é mais odiada ainda, é a classe que ela é mais... Será que eles vão achar que vão ser salvos pelos Marves na internet? Será que não vai ter panelaço quando ela falar na internet também? Quando começar, bate panela. Eu acredito que o público que mais odeia ela é o público da internet, é o público que tem um maior nível de esclarecimento. Será que eles acham, estão se fiando no pessoal que é pago por ele, a gestapinho dos Marves, para defender a Dilma dos panelaços na internet? É que pode ter robozinho também, né? Robozinho trabalhando. Lembre-se do trauma, hein? Que ele dizia, tem que pôr robozinho para trabalhar por esse governo nas redes sociais. É engraçado que esses caras projetam tanto a si próprios que um desses jornalistas pagos pelo governo, Lobão, fica encastelado na sua casa no Twitter e deixa os robozinhos trabalhando por ele. Você, olha, eu não tenho cara pago, não pago mortadela para ninguém, você está entendendo? Quem me defende, simplesmente me defende porque deve ter alguma razão nisso. Agora, robozinho é coisa de mortadela, é coisa de petista, cara. Deixem de tentar projetar suas misérias pessoais naqueles que vocês querem agredir, né? Eu gostei muito quando você falou sobre a população ir às ruas, né? A gente tem aí um grupo de meninos do Movimento Brasil Livre e gente que está chegando de tudo que é canto, né? Até na quarta-feira, o Onyx Lorenzoni me disse aqui em TV já que um dos meninos, né, veio de Sergipe, veio de lá e chegou lá com seu treino, com uma plaquinha, e eu tô indo junto, vamos caminhar, né? O pessoal está caminhando rumo a Brasília. É uma manifestação que, nacionalmente, tem tido uma cobertura muito pequena, né? Como se não tivesse acontecendo. A grande imprensa tem fechado os olhos. Deixa isso pra lá, né? Deixa isso pra lá. E os meninos estão dando uma prova de civilidade, democracia, engajamento e de politização. É assim que tem que ser, né, Lobão? Exatamente. E cabe a nós, que somos uma minoria quase que esmagadora, divulgar isso, dar força e nos unirmos, né? Todos nós temos agora que nos unir. Agora, a gente não pode deixar que... Do outro dia eu estava vendo na Globo News, assim, mas agora que o impeachment saiu de pauta, porque afinal de contas o povo se diminuiu na rua, declarando, que isso? Que absurdo é esse? O povo, se foi ou não foi, não diminuiu em absoluto a indignação. Isso nós sabemos. Pelo contrário, e agora com essa coisa do fundo partidário, esse fundo partidário é de uma obscenidade. É a Dilma tirando dinheiro do seu bolso em tempos de ajuste fiscal para encher as burras dos partidos políticos. Quem vai levar a maior fatia ganha um doce de abóbora, quem adivinhar? É o PT. Mas então, num país, qualquer país civilizado, em tempos de crise, o primeiro mandatário, eu abdico o meu salário, todo mundo abaixa o seu salário, o comando, o governo, todos, a primeira medida que tem que ser feita. Aqui não, eles arrocham toda a população, mais do que arrocham, e eles ainda se insuflam mais de grana. Isso é muito imoral, isso é um estupro na nação, né? Mas agora, isso não vai ficar de graça. Eu acho que a população está se indignando cada vez mais e isso vai custar caro para eles. Essa caminhada a Brasília deve ter um efeito grande psicológico para essa canalhada que comanda os esquemas de corrupção? E aqui eu não estou dizendo assim,
o governo específico, mas estou dizendo essas figuras plantadas ali dentro, sejam do PT, PMDB, PP, o partido que for, que participaram, por exemplo, do esquema da Petrobras, isso deve ter um efeito educativo? Você acha que não? Essa gente aí não tem essa percepção de moral? Eu acho que o único efeito que vai causar é numérico e intimidatório. Agora, esses caras não têm mais crise de consciência, eu acredito nisso, né? Eu estava conversando, no outro dia estava em Brasília, falando com um dos assessores do Janot, e perguntei mesmo, peraí, vocês conseguem dormir, botar a cabeceira? Ah, não, a minha mulher mesmo me cobra, etc e tal, não sei o quê. Eu não acredito nisso, definitivamente não acredito. Infelizmente, eu acho que o poder que pode ter dentro dessa passeata simbólico é para a própria população se municiar de entusiasmo e ajudar todo mundo a ir para a rua. Agora, o povo na rua é que intimida os caras, né? Isso, em termos numéricos, se saiu todo mundo como saiu da primeira manifestação em abril, não foi o março? Foi março, né? Aí sim, aí o bicho pega, né? Mas esses caras não se intimidam, a não ser com a possibilidade de se darem mal realmente, perderem seus cargos ou ir para a cadeia. Bom, aqui eu estou com um tweet seu, do dia 26 de abril, que diz assim: atentem para um detalhe. Para me odiar, hão de inventar motivos, porque na vida real sou irrepreensível. Além de super sexy, I lovely person. Super sexy, Lobão? Sou irresistível, sou muito sexy. Sabe o que é? Assim, não é difícil para mim ter uma conduta, porque eu nunca colei na minha vida. Sabe quando eu nunca colei? Eu também não. Porque, assim, certeza que alguém ia me pegar. Não colava mesmo. Assim, nunca colei. Assim, por exemplo, quando meu time de futebol ganhava roubado, eu não conseguia comemorar. Feio. Sabe, assim, olha, eu não consigo. Então não tá em mim, sabe? Então eu sou um cara muito... E é muito fácil ser assim, porque eu sou assim, não preciso me policiar. Então não adianta, sabe? Porque eu sou muito rigoroso comigo, então eu me dou ao direito de cobrar muito dos outros, porque eu me cobro muito de mim, sabe? E... Quanto à minha carreira, ela não adianta querer botar um butuca em cima da minha carreira, porque ela é muito clara, sabe? Eu tenho a trajetória... Pô, o momento que eu pude ajudar meus colegas, quando eu pude lançar artistas novos, quando eu fiz uma revista com 5... Durou 4 anos, lancei 50 artistas novos entre 2003 e 2008. Pô, lutei pela numeração de CD, conseguimos numeração de CD, fizemos CD em banca de jornal... Fiz um monte de disco, desde que nós criamos a Universo Paralelo, nós temos uma produção independente, sou o artista mais independente do Brasil. Agora, eu sou tão independente que eu gravo tudo, eu sou um engenheiro de som, eu faço a mixagem, eu masterizo, toco todos os instrumentos, componho. Sou completamente independente, tá entendendo? Então, não adianta. Bom, sexy, isso é uma coisa absolutamente inquestionável. Por favor, né? Agora, deixa eu contar uma coisa aqui. Um bastidor. Sempre que você vem aqui, eu acabo contando um bastidorzinho. E, em geral, envolve a Regina, que é a mulher do Lobão, né? Ela perguntou assim pra mim, você tem um iPad aí dentro do seu computador, que eu fico assistindo, sei lá, de manhã, e tem um negócio aqui? Agora eu vou revelar o segredo do iPad, porque tem gente, esses dias eu tomei uma bronca, né, de um dos nossos internautas. Ele falou assim, por que você tem um iPad pra fazer a mesma coisa do computador? Gente, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu vou explicar. Aqui estão as minhas redes sociais. As minhas, meu Twitter, meu Facebook, estão todos aqui. Só meu, ninguém tasca. Este computador é um computador com todo o sistema de veja, em que de vez em quando eu corto imagens para você, eu fico espiando o que tem na redação, o que está no nosso site, matérias em produção. Aqui é duplamente conectada. Então, pronto, Regina. Pronto para você curioso também. Tá aqui o segredo do iPad. E vamos aos internautas. Vamos fazer um pinga-fogo com eles aqui. Vamos lá. Lobão, você não vai mais fazer hangouts com o Olavo? Olavo está convidadíssimo aqui para a TV, hein? Fará comigo. Sensacional. Assim que puder. O Olavo está muito ocupado. Eu também estou muito ocupado. Eu estou, nessa minha independência, estou lá fazendo meu disco, estou enfurnado no estado autista dentro da minha casa. Às vezes eu me enfurno, passo o quê? Às vezes passo 20 horas dentro do estúdio. Mas, pô, eu adoro fazer os hangouts com o Olavo e assim que nós pudermos, nós vamos voltar a fazer assim. Lobão, a direita liberal, diz assim, por que você não é mais da esquerda? Eu sou ambidestro, eu toco bateria. Pelo amor de Deus. Dilmãe da incompetência? Essa é a Dilma? Pergunta o Thiago.
Esse negócio de Dilma é tão feio, né? Que vergonha. Eu acho, poxa, a Dilma é uma figura medíocre. É só a mãe do PAC, gente, que nem nasceu ainda. PAC 1, PAC 2, PAC 3, PAC da Copa. Né? Uma pessoa nitidamente equivocada, ela jamais terá uma crise de consciência em ser a miséria que ela é mesmo. Eu tenho um certo uma quase misericórdia pela Dilma, misericórdia essa que eu não tenho, jamais teria pelo Lula. Sabe, ela pelo menos tem uma estupidez um pouco mais honesta, eu não sei exatamente, porque eu também não considero a Dilma uma pessoa honesta, né? Mas eu acho que ela não tem o grau de canalice, o canalhômetro dela está no 10. Não estourou. Está no 10, né? O do Lula está no 12. Entendi. Entendeu? 13. Vamos deixar 13? Que é 13. O Bira, Lobão, você é a favor da reforma política com eleição por lista fechada? Eu sou a favor de uma reforma total, sabe? O Brasil tem que ter um parlamentarismo. A gente, por exemplo, se tivesse um parlamentarismo, esses caras a gente trocava todo o Congresso, tocava isso há muito tempo, essa crise, fica esses caras entranhados parasitando a gente. Então, a reforma tem que ser ampla, né? Beto Melo, todos na rua, Lobão? Isso, ponto pacífico. Todo mundo na rua e usar essa ideia como uma coisa séria e um objetivo de vida. Hashtag PT mentindo na TV. Prejuízo da Petrobras é roubalheira ou falta de gestão? É roubalheira. Meu Deus do céu, a Petrobras era uma companhia que era um orgulho nacional até bem pouco tempo atrás. Não é possível que de uma hora para outra todo mundo ali tenha pirado, né? Alguma coisa séria no nível de corrupção aconteceu ali. Muita gente mandando beijinhos para o Lobão. Pronto, beijinhos repassados para o Lobão. Super sexy love, segundo ele. Super sexy love, ponto pacífico. Utilizar as verbas oficiais de publicidade deve ter lei com critério técnico ou compram quem quiser? Concorda, diz aqui o Aloysio, escritor. Eles se utilizam do jeito que querem, gente. Esse negócio de, vai ter critério, sempre tem critério técnico, é conversa fiada. O critério é muito mais ideológico do que técnico. Se você é amigo, se você é um cara que... Por isso, esse que é o grande problema, né? Porque aí você tem que ser um cordeirinho, tem que ser um cara pacato, tem que ser um ser cordato, subserviente para poder adotar esse tipo de critério. E esse que é o perigo. O que você acha dos trabalhos de Sérgio Moro? Twitteiros perguntam. Eu acho que ele faz exatamente o que todo mundo deveria fazer. Se todos fossem no mundo iguais a você. Assim, no Brasil, realmente ele é digno de um status de herói. Numa nação que se for... Seria mais um, né? Seria mais um a fazer exatamente o que deveria fazer. Agora, não deixa de ser um exemplo a todos para serem seguidos. Nós temos que parabenizá-lo por ser exatamente o que todo mundo deveria ser. Falem sobre o caderno de teses do PT. Isso daí é um tesouro da juventude, né? É uma maravilha. É um atestado de culpabilidade total, né? O PT mostra a sua vilania. Se a única coisa benfazeja que tem o PT há 13 anos do governo é simplesmente eles estarem fadados de ir para o chiqueiro da história, né? E esse caderno de teses, ele simplesmente sacramenta a chave do inferno para o PT, né? Se alguém tinha alguma dúvida da vilania do PT, é só ler o caderno de teses do PT, que eles mesmos se sacramentam. Ninguém não precisa ter inimigo o PT. O PT por si próprio se enterra. É o que eu tenho dito em relação à presidente Dilma, né? Pra que uma oposição com o PT fazendo tanta lambança? Ou gente que faz tudo errado, é impressionante. Na verdade, a grande oposição do governo é o governo atuando. É o próprio governo atuando. Porque se fosse contar com a oposição, também a gente estava lascado, estava lascado, né? Quem acha o PT de esquerda extremista? Não, o PT é de esquerda por vários motivos, né? Porque eles têm uma cartilha, eles têm uma estrelinha, eles têm um programa maoísta, eles tiveram vários guerrilheiros, eles são aliados às piores ditaduras do mundo. Eles são a Coreia do Norte, o Irã, as ditaduras da África, a Cuba, ao Foro de São Paulo. Então, como que as pessoas vão achar que o PT pode ser ladrão, como todos esses caras são ladrões? Enganam as pessoas que acham que o comunista não pode ser milionário. Veja Fidel Castro, que é uma das maiores fortunas do mundo. Eu vejo o Lula.
Lula. E todo comunista que se veio, Mao Tse Tung, Stalin, todos esses eram milionários. Então não existe nenhum empecilho, né, entre você ser um tremendo fascínora, ser ideologicamente comunista e querer roubar todo mundo. Porque exatamente este é o funcionamento tradicional de qualquer comunista, desde que o comunismo existe. A Joyce Hasselman irá nos próximos protestos, Lobão? Pergunta pra você. Você vai? Você tá me mandando aqui, mandando Sim, você mandar em mim, você entendeu? Não, então eu vou lhe perguntar. Você vai? Você vem fazer a TV aqui pra mim? A gente pode trocar. Ah, eu vou lá e tu vem aqui. Fazer a cobertura de você não lá. Não é bonito? O Reinaldo não vai? Eu sou TV, mas aí quem que fica organizando aqui a casinha? Você fica no plantão. Quem fica organizando a casinha? Quem fica dizendo, Reinaldo, tá na hora de você vir aqui, meu filho. Venha que vai começar o programa. Augusto Nunes. Uma coisa, agora uma pergunta. Uma pergunta. Durante esse plantão, você não pode ter umas câmeras assim, tipo mídia ninja? Mídia ninja é bom. Mídia ninja é bom. Mídia Veja. Que eu contei muito com a participação aqui dos próprios integrantes dos movimentos que mandaram fotos e vídeos maravilhosos. Né? A gente pode fazer esse link. Eu acho. Né? Hashtag tô dentro, tá? Porque aí combinado. No caso, você seria uma presença virtual dentro da passeata. Não é verdade? E aí o Reinaldo Azevedo passou, sim, antes de vir aqui para a redação, é que eu venho para organizar a casa, né, gente? Você pensa o quê? Que é só alegria? Só chegar aqui, oi, tudo bem? Não, organizar a equipe e tal, eu venho antes. Mas o Reinaldo Azevedo foi sim nas manifestações, na primeira e na segunda, deu uma passadinha lá, foi bastante cumprimentado, inclusive, nossos colunistas estavam lá firmes e fortes. Isso. E na próxima eu dou um jeito de virar duas, para a sorte de uns e azar de outros. Mas eu acho que a sua participação é fundamental, estratégica e multiplicadora, na verdade. É legal ser coxinha? Você sabe que eu sou chamada de musa coxinha, né? Olha, coxinha, ser coxinha é muito melhor que ser mortadela, né? Eu gosto mais. Não é? É mais sexy. É mais sexy. Isso é uma coisa fundamental. Fundamental. E é mais fofinho, né? Mais fofinho. Recheadinho, né? Você pode botar vários temperinhos. A mortadela é que é mais chulo, né? Eu acho. Não, a gente é chique. Essa coisa de coxinha Orgulho de ser coxinha. Agora, eu estava falando pra minha mulher, porque ela fala assim, fala de palmolenga, essa coisa assim meio machista. Eu falei assim, peraí. Tem uma coisa que eu percebi que é uma coisa assim, o cara se arvora, não, que eu sou petralha. Aí o cara diz que é petralha, né? Agora, não, que eu sou palmolenga, eu não vi nenhum ainda dizendo. Ninguém nem assume, né? Assim, eu sou palmolenga, a coxinha pra gente, eu sou coxinha. Tem gente que diz que é coxinha. O meu primeiro artigo na Veja foi Coxinhas de todo o Brasil Univos, né? Dá para brincar com muita leveza, muito humor sobre isso. Porque eles, na verdade, o humor é uma coisa que eles não possuem. É gente mal-humorada, né? A gente é uma chata. coisa que eles são, é isso que eu estou falando, esses 13 anos. Eles vilanizaram os militares, o golpe militar, etc. e tal. E nesses 13 anos que o governo do PT está aí, eles fizeram uma canastrice tamanha que isso jamais vai deixar de ficar registrado. Essas perseguições, esses assassinatos de reputação, a corrupção, a incompetência, a lambança, esse clima doutrinário paranoico que reina sobre nossas cabeças desde que o PT entrou no poder, isso tudo jamais sairá, essa mácula jamais sairá do PT. A partir de um determinado momento, isso vai ficar de uma maneira absolutamente dominante e o PT será esquecido. Ou vai virar aquela página triste na nossa história. Fala do disco um pouquinho, já que você virou um autista, fica 20 horas criando, né? Eu imagino que a Regina vá lá e coloque assim, né? Olha o lanchinho, comidinha de baixo, assim, raçãozinha, pega ali uma frutinha, meu bem. Me fala aí, o que está saindo desse forno? Está saindo meu disco, Rigor e Misericórdia, né? Eu estou fazendo o disco e é a primeira experiência que eu faço sozinho, porque, imagina, a bateria está do outro lado do estúdio, eu chego, pego no computador, play, rec, tum, aí tem que botar um compasso, aí sai correndo. Tem que filmar isso no bastidor, tem que fazer um bastidor, engraçado. Tem que fazer. É muito engraçado. Aí quando você vai tocar, pum, aí você esquece, aí você tropeça, dá uma topada no prato. Putz, é difícil, é cômico. E tá sendo muito, para mim, uma alegria, porque eu estou conseguindo fazer uma coisa que desde criança eu queria fazer um disco tocando todos os instrumentos, sabe? E aí passei 10 anos aprendendo a tocar determinados instrumentos, a mexer no computador, a operar o áudio, bererita, engenharia de áudio e tudo mais.
E é um exercício de proporção, então é um exercício filosófico, porque também, toda vez que eu tenho uma solução dentro do estúdio, eu sinto que a solução é meio que universal. Você tem que ter uma proporção, você tem que ter simetria, você tem que ser relaxado. Se você estiver ansioso, você vai tocar mal. Então você pode melhor, você inevitavelmente se torna uma pessoa melhor depois de fazer uma sessão de estúdio. E mais clara, é um banho de luz, na verdade. Agora, o que muda? É uma fase nova do Lobão? Você tem essa coisa também de fases, né? Lobão 1, Lobão 2, Lobão 3. São vários Lobões dentro desse Lobão, né? Que Lobão é esse que vai sair nesse disco? É o mais essencial, porque eu estou tocando o meu instrumento mater, né? Que é a bateria. Eu voltei a tocar bateria, estudei durante meses. Estou estreando tocar baixo, que eu estou achando uma delícia. Estou adorando tocar teclado, sintetizador, órgão de igreja. Eu agora samplei o órgão da Catedral de Chartres. Parecendo Frankenstein, sabe? Então eu estou tocando violão clássico, violão seresta, viola caipira. Então, uma série de instrumentos, né? Então, estou podendo juntar isso. Na verdade, eu pensei em fazer uma coisa bem setentista, porque é a minha raiz musical. Mas está saindo uma coisa muito fora do que eu esperava, está muito livre. Eu penso, vou fazer uma música com viola caipira, aí mistura viola caipira com um sintetizador, aí eu lanço uma bateria e eu mesmo me surpreendo com o resultado. E estou aprendendo a tirar um som. Então, eu penso assim, estou com um estúdio pequenininho. E aí, eu fui fazer um show hoje, nessa semana no Circo Voador. Eu peguei uma gravação que eu tinha acabado de fazer e botei no PA, né, nas caixas de som do circo, que é um tremendo som. E aí, o cara botou Paul McCartney, botou Steve Ray Vaughan, botou um monte de bandas antes, e depois botou a minha. Aí, o som ficou tão bom quanto. Aí, eu fiquei numa alegria, falei, porra, estou fazendo isso lá na minha casa, estou fazendo isso na minha casa, né, lá no meu estúdiozinho e tá saindo com som de qualidade internacional. Então eu estou numa felicidade insuportável. Insuportável. Eu estou mais sexy ainda, né? Mais sexy. Agora eu tô demais. Agora ninguém me segura. Tá, e quando é que sai do forno? A gente vai fazer via crowdfunding também, que é mais independente ainda, né? Que justamente a gente depende justamente das pessoas que estão a fim de consumir aquilo. É uma coisa sensacional. Está planejado para outubro, né, Rê? Outubro. Então pronto. Deus quiser. Se Deus quiser. Muito bem. Lobão, que é compositor, colunista, sempre figura aqui. E tem uma outra coisa, Eu vou ter que dar um pequeno hiato na composição do disco, porque eu vou ter que fazer um adendo na minha biografia, que vai sair em novembro, reciclada. Não é mais 50 anos a mil, 50 e tantos anos a mil, que eu termino a biografia em 2008, quando chego em São Paulo. Então, eu vou fazer um adendo de 2008 até agora. Uau! E vou lançar a biografia em novembro desse ano. E em março... Aqui? Vai lançar aqui? Vamos fazer o lançamento? Vamos! Maravilha. Convidadíssimo! Delícia! E aí, quero ser a primeira a ver. Depois da Regina, obviamente, né? Ela me ajuda, né? E em março de 2016 sai o filme. Que beleza, hein? Cheio de projetos, hein? Cheio de projetos. Essa elite branca que não trabalha, né? Coisa chata isso, não é? Eu tô decadente. Fica na rede o dia inteiro, não tem o que fazer. Não tenho, tô frouxo, tô velho. Frouxo, tá velho. Tá sexy. O Lobão que tá aqui comigo hoje conversando. Gente, sempre com muito bom humor, a gente falou de política, de arte e cultura. Tem disco novo, saindo já música nova, vem aí biografia, tem aí filme, são projetos que não acabam mais. E claro, a gente sempre fala com muito bom humor de todos os assuntos neste Brasil do PT do mau humor. Adorei, Lobão. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço, Joyce. Queridíssimo. Sempre intenso, é uma delícia. Viu? Biografia lançada aqui em TVeja. Combinado e fechadíssimo. Câmera aberta pro tchauzinho, gente. Muito obrigada pela companhia de todos. Aqui em TVeja, tvdeveja.com, a programação não para. Não tem feriado, fim de semana, coisa nenhuma. Não tem recesso, não. E aqui, a gente tem lado. É o seu. Já já a gente se vê. Tchau. Bye, bye.